noite, amados irmãos. Boa noite. Vamos dar início a mais um culto nessa noite, um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Estamos comemorando mais uma vez o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que os irmãos curvem suas cabeças, que tenham um momento de oração silenciosa. E logo mais eu convido o irmão Elber que faça uma oração agradecendo a Deus, pedindo a direção para este culto. Senhor, amado Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade em que o Senhor nos permite, Senhor, dessa data em que nós lembramos, Senhor, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o maior missionário, Senhor, que já existiu nessa terra, que veio, Senhor, com o propósito de salvar todos nós pecadores, Senhor. Um dia nós estávamos distantes do Senhor, mas pelo esse nascimento, Senhor, pelo esse sacrifício que o Senhor Jesus Cristo propôs, Senhor, no seu coração um dia largar toda a sua glória, toda aquela adoração, Senhor, para ser humilhado, Senhor. Esse é o maior ato de amor feito por ações, Senhor, visto por seres humanos, Senhor. E nós estamos aqui para agradecer, Senhor, e meditar no verdadeiro sentido do Natal, que é o Senhor Jesus Cristo, Senhor. Esteja na direção deste culto, Senhor, dos louvores, a pregação, Senhor, da Tua palavra. Tudo será apresentado ao Teu santo nome, Senhor, para que o Senhor possa receber, Senhor, como aroma suave e agradável aos Teus olhos, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito na vida de todos nós, Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Convido os amados para cantarmos o hino 129 do nosso Voz de Melodia. Tem como título Ó Noite Santa. 129 do Voz de Melodia. Ó Noite Santa.
colocar em pé para cantarmos mais um hino. Desta vez o hino 123, também de voz de melodia. Viva o Rei da Glória. Para o livro de Lucas. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Lucas 2, versículo 1 ao versículo 8. Vamos fazer uma leitura em uníssono, tá bom? Toda a igreja vai fazer a leitura desses versículos. Lucas 2, versículo 1 até o versículo 8. Assim diz a palavra do nosso Deus. Vamos ler? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Amém? Amém? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pela porção lida da Tua palavra. Agradecemos ao Senhor mais uma vez por ter nascido, vindo ao mundo e morrido também pelos nossos pecados. Agradecemos ao Senhor pela bondade e também pela graça, pelo presente que o Senhor nos deu. Abençoa essa igreja, esses irmãos, os visitantes que estão aqui presentes. Que o Senhor possa estar trabalhando nas nossas vidas cada dia, que nós possamos estar compreendendo cada vez mais a Tua palavra e colocando em prática o que o Senhor tem nos ensinado. Abençoe esse culto, as apresentações musicais que serão feitas em louvores ao Senhor, que o Senhor possa estar dirigindo a vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Pode se sentar. Vamos cantar mais um hino, desta vez o hino 155, há muitos anos. 155, voz de melodia, há muitos anos.
Vamos agora ouvir uma apresentação musical, um hino de louvor a Deus, dessa vez pelas crianças. Crianças e adolescentes, né? Belém, Belém, o neném nasceu.
bem. Muito bem, né? Iremos cantar agora o hino 126, em voz de melodia, tem como título Glória. Eu convido mais uma vez a igreja que se coloque em pé para cantarmos este hino. Hino 126, voz de melodia, Glória. Em seguida nós iremos ouvir uma apresentação musical, Louvor ao nosso Deus, fazendo pelo coral. Poder sentar. Agora ouviremos o coral da Igreja Particular da Graça, que fará também a sua apresentação musical em louvor ao nosso Deus.
E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com marido, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes mesmo de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos do Oriente vieram a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse:
Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também o vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, adoraram, e abrindo seus tesouros, e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem.
Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor. Porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Boa noite, meus amados. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Mateus. Mateus, capítulo 20, capítulo 1. E aqueles que podem, eu os convido a se colocar em pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Após a leitura, uma breve oração e também uma breve meditação. Mateus, capítulo 1. Diz assim a Escritura Sagrada: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Capítulo 1, verso 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tua excelsa graça em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que temos de sermos chamados teus filhos. E ao estudarmos a tua palavra, que o Senhor faça uma grande obra em nossos corações. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós ouvimos agora há pouco sobre o Rei de Amor. Nós vamos falar nesta noite, brevemente, sobre o Rei que veio, a vinda do Rei. E é interessante, meus amados, nós observarmos aqui alguns fatos interessantes sobre a vinda do Rei. Se um homem aparece, ou qualquer pessoa, de repente, dizendo ser rei, olha, eu sou o rei. Uma das primeiras providências a serem tomadas é que as pessoas querem realmente saber as provas da sua realeza. Eu sou um rei, sim, mas o que provam que você é rei? Então eles querem saber as provas. De onde você veio? Quem são os seus súditos? Quais suas credenciais? E assim, meus amados, o livro de Mateus começa com as credenciais do rei. As credenciais do rei. Primeiramente, nós queremos mostrar que o rei humilde nasceu, mas ele triunfou. Nós podemos ver nesta noite, meus amados, 4 fatos relacionados a este rei. Primeiramente, vamos estudar um pouco sobre suas credenciais humanas. Depois nós vamos ver as condições humildes deste rei. Depois, a condenação horrível deste rei. Mas a conquista honrosa deste rei. Primeiramente, observe suas credenciais humanas. Diz aqui a Escritura, no versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A realeza, ela depende de uma linhagem.
E era importante para o escritor, aqui Mateus, uma vez que ele escreve o livro, o seu evangelho para os judeus. E é importante mostrar que Jesus Cristo, ele tem direito a este trono, ao trono de Davi. E Mateus, ele apresenta essa linhagem humana. Você pode observar que vem aí de Abraão, de Davi, né? Aliás, de Abraão até José. E aí Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Os judeus, eles davam grande importância às genealogias. Por quê? Porque elas poderiam provar as famílias, né? a linhagem, e também que aquele cidadão judeu teria direito à herança. É por isso que nós temos muitas genealogias registradas na Escritura. Então qualquer pessoa poderia afirmar ser filho de Davi. Agora, quem afirmasse deveria ser capaz de provar sua asserção. Então era necessário. Então costuma-se também costuma-se afirmar que Mateus, ele apresenta a linhagem de Jesus Cristo por José. Lucas também vai fazer essa mesma genealogia, mas pelo lado de Maria. E é interessante, meus queridos, que muitos, até quando leem essas genealogias, tanto aqui em Mateus como Lucas, nas crônicas, lá algumas partes do livro de Números, até eles passam, né? Eles passam aí, porque tem nomes até impronunciáveis. Nós temos tanta dificuldade até de pronunciar. Mas esses nomes, eles são de suma importância. Aqui é essencial para o registro. O registro, e vai mostrar que Jesus Cristo faz parte dessa história. Então, era importante mostrar essas credenciais humanas do nosso Salvador. Em sua providência, Deus, ele governou todos os acontecimentos históricos, a fim de realizar o seu grande propósito em trazer seu Filho ao mundo. Em Gálatas capítulo 4 e o verso 4, a Escritura diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós já mostramos aqui em outras ocasiões como Deus preparou o cenário. Deus, ele reuniu ali naquela região da Palestina 3 povos, aquele corredor ali que liga a África, a Ásia e a Europa. Deus, ele escolheu aquele lugar, o centro do mundo, para o nascimento de seu filho. E ali Deus reuniu 3 povos importantes naquele momento. Os romanos, eles foram responsáveis por manter a força. Então eles tinham uma política que, de uma certa maneira, até prevaleceu, ajudou o estabelecimento do cristianismo. Um dos fatos que prova isso é a Pax Romana. Havia muita pirataria no Mediterrâneo e nas estradas também. Então foi determinado muitos anos antes do nascimento do Senhor, que não deveria haver guerras, brigas, assaltos e etc. E se eles fossem pegos roubando, eles eram realmente punidos com a morte. Então, de uma certa maneira, as pessoas poderiam andar livremente no império. Um cidadão romano, ele tinha alguns privilégios.
Tanto é que Paulo foi privilegiado com esses, por ser romano. Vocês conhecem a história. Também o exército abriu muitos caminhos, muitas estradas, e essas estradas levaram o evangelho aos confins da terra. Mas Deus também preservou um povo com a cultura que foram os gregos. Deus usou aquele povo para realmente escrever o seu evangelho, o Novo Testamento, na língua comum do povo. E Deus manteve também os judeus com o sistema do Velho Testamento, com a esperança do Messias. E assim foi, meus amados, Deus controlando esses eventos para a vinda de Jesus Cristo. Agora, também aqui nessa genealogia, nós podemos ver a graça de Deus. É muito raro encontrar mulheres na genealogia dos judeus, mas aqui nós podemos encontrar 4 mulheres. Vejam aí no versículo 3: e Judá gerou de Tamar. Olha aí, a primeira mulher, Tamar. Verso 5: e Salmão gerou de Raabe, lembram dela, a prostituta de Jericó, a Boaz, e Boaz gerou de Rute, a moabita, a estrangeira. Vejam aí, meus amados, a graça de Deus que transforma pecadores. Raabe, a meretriz, Rute, a moabita, e Deus incluiu essas mulheres na linhagem do Senhor Jesus Cristo. E ainda tem mais outra, versículo 6: e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Não aparece o nome dela, Batseba, mas é uma referência a Batseba, a mulher de Urias. Vejam como Deus transforma situações difíceis em momentos para manifestar a sua graça, a sua graça. Então, meus amados, dessa forma aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele tem direito ao trono de Davi. É mostrado aqui suas credenciais humanas. Ele vem até Davi, nessa linhagem. Mas não somente as credenciais humanas são mostradas aqui, mas também as credenciais divinas. Não era apenas humano, mas ele tinha que ser divino. Mateus capítulo 1 e o verso 16, preste bem atenção. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vejam que José não gerou Jesus Cristo, como na lista aqui, desde o versículo 1, vem sendo dito, e gerou, e gerou, e gerou, e gerou, e gerou, e gerou. José não gerou Jesus Cristo. É diferente aqui o relato. Mateus ressalta que José não gerou Jesus Cristo, mas que foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. José foi marido de Maria, é dito, né? Da qual nasceu Jesus. Ele nasceu de uma mãe terrena, sem a necessidade de um pai terreno. E aqui nós temos um milagre, a doutrina do nascimento virginal de Jesus Cristo. Essa doutrina é de suma importância para a nossa fé. Em Isaías capítulo 7, o verso 14, diz que a virgem conceberá. E aqui Mateus vai fazer a citação desta referência. Vamos observar alguns fatos aqui. Em Lucas capítulo 1, venha comigo rapidamente para Lucas capítulo 1.
Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Preste bem atenção neste fato. Lucas, capítulo 1. Diz assim a Escritura Sagrada. Verso 30. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Verso 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o anjo também se apresentou a José, dizendo também essas mesmas palavras. Vejam Mateus, capítulo 1. Volte para Mateus, verso 19. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Por que José quis deixá-la secretamente? Em outro momento eu já expliquei essa situação, vou repetir. Imagine, meus amados, parece uma mulher grávida, e José sabia que ele não era o pai daquela criança. E agora? Então Maria, ela poderia ser apedrejada. Ela deveria ser, pelo costume. Ele não era o pai, então eles tinham que encontrar o pai. Então, ou ele assumia e os dois seriam culpados, ou simplesmente ele poderia dizer: não, essa criança não é minha, não sou o pai dessa criança, então ela adulterou, ela vai ser morta por apedrejamento. Mas José, ele estava até nesse conflito: como é que eu vou fazer isso? Maria não deu motivo para isso, então eu vou realmente deixá-la secreta. Eu fiz menção a um fato que aconteceu aproximadamente alguns anos atrás, principalmente, diz aí a ilustração, que o Júlio César, o grande imperador, né, romano, ele tinha a sua esposa e ela deu uma festa para as mulheres, uma festa muito bonita, assim. E Pompeu, aliás, Pompeu não, desculpe, Públio, ele se disfarçou, se vestiu de mulher e entrou naquela festa, e se descobriu que tinha um homem na festa da mulher de César. Foi feita uma investigação, não aconteceu nada, mas César, ele disse o seguinte: a mulher de César não precisa apenas ser honesta, ela tem que transparecer que é honesta, ela tem que parecer ser honesta. Alguém viu que tinha um homem lá dentro. Como ele entrou lá? Então ele castigou ela, se separou dela. E José, o que queria fazer com Maria? Olha, como é que pode? Nunca aconteceu isso antes. Mas aí onde é que entra, meus amados, as credenciais divinas de Jesus. Ele é divino. Ele já existia antes do seu nascimento. E o anjo realmente convence José a receber Maria, sua mulher, mostrando que ele tinha também a credencial divina, não apenas as credenciais humanas, porque ele é considerado aqui José como o filho de Davi também, mas Jesus Cristo agora
tem uma credencial divina. Não havia pecado no ventre de Maria, mas sim o poder sobrenatural do próprio Deus. Verso 21 diz: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá. Que o milagre do nascimento virginal de Jesus Cristo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu, ou seja, ele não viveu com ela como marido e mulher até que a criança nasceu. Diz: e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. Ou seja, depois do nascimento de Jesus, José e Maria, eles viveram como marido e mulher. Tanto é que Jesus Cristo recebe aqui esse nome de primogênito, essa característica. Porque se é um primogênito, se fosse único, não teria necessidade de ser o primogênito, seria unigênito. Mas Jesus não é o unigênito de Maria, ele é o unigênito do Pai, só tem ele. Mas o primogênito de Maria, porque ele foi o primeiro entre muitos, pelo menos 6 irmãos, pelo menos 6 irmãos Jesus Cristo teve. Então José, ele viveu com Maria como marido e mulher depois do nascimento de Jesus. Porém, o nosso Salvador, ele nasceu sem pecado. Sem pecado. Ele não possuía natureza pecaminosa. Ele se fez homem para nos salvar. Assim como o primeiro Adão, ele veio e desobedeceu a Deus. E por causa do primeiro Adão, todos os homens se tornaram pecadores, porque a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora tem o último Adão, Jesus Cristo, e ele veio também como representante da raça humana para salvar esta raça humana. Então, cada criança que nasce é uma criatura totalmente nova. Mas Jesus Cristo, ele já existia antes de nascer. Ele não passou a existir quando ele nasceu, ele já existia antes. Até na oração sacerdotal, ele está orando assim: Pai, glorifica-me contigo mesmo, junto de ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Diz a Bíblia em João capítulo 1 o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E diz a Bíblia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vejam aí as credenciais humanas do rei. Mas não somente as credenciais humanas do rei, vejam as condições humildes do rei. Venha comigo para Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vejam o que a Escritura assim nos diz. Verso 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhantes aos homens. Quando
amados, quais são ou foram as condições humildes do rei? A sua humilhação começa quando ele assume a forma humana. Então, imagine, meus amados, um Deus todo-poderoso, porque Ele é Deus, e Ele se torna assim tão pequeno no ventre da mãe, sua mãe biológica, Maria. Então, quando uma mulher fica grávida, ainda mais hoje, né, com a tecnologia, vai lá, né, obstetra lá, eles batem lá um ultrassom, um pontinho bem pequenininho, e diz assim: olha, está aqui um feto bem pequeno. Então, aquele feto, ele se desenvolveu, e talvez, né, eu lembro, né, Natan, quando nasceu, eu só me lembro dele, 52 centímetros, 3 quilos 160. Também foi o tamanho mais ou menos de uma criança, né? Vai variar, mas é mais ou menos aí, dessa faixa. Ele nasceu assim, pequeno, de forma humilde, não tinha lugar para ele nascer. A leitura que lemos diz que não havia lugar na estalagem. Ele foi colocado em um coxo, onde os animais comem. Nasceu num estábulo, onde os animais se abrigam. Viveu de uma forma humilde. Foi rejeitado, inclusive, por seus próprios irmãos. Diz a Escritura que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Foi sustentado por mulheres, conforme Lucas, capítulo 8. Essa foi a forma humilde do rei. Viveu assim. Não somente foram suas condições humildes, mas também nós podemos ver a condenação horrível do rei. Uma vez que ele era humilde, ele foi rejeitado. Foi rejeitado já no seu nascimento. Não tinha lugar para ele nascer. As pessoas não se importaram com ele. Humildes pastores vieram visitá-lo. Depois de alguns meses, vieram os sábios da Babilônia, do Oriente, trazendo até pela providência divina recursos para que eles sobrevivessem no Egito, porque logo em seguida da visita dos sábios, eles tiveram que fugir para o Egito. E na providência de Deus, Deus providenciou aqueles recursos, o ouro, acredito que serviu como moeda de troca para que eles sobrevivessem naquele período no Egito. E por ser rejeitado, meus amados, ele sofreu a condenação. Diz aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, quando diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, o pior tipo de morte. Enquanto que no céu ele era adorado pelos serafins, e cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele teve que ouvir um coro de uma multidão em Jerusalém, gritando: crucificam, crucificam, nós não queremos ele, o nosso rei é César, nós não queremos ele como nosso rei, nós temos um rei que é César. Foi rejeitado e foi condenado de forma horrível, o pior tipo de morte. Morreu ao lado de transgressores. Mas diz a Bíblia, o versículo 9, a conquista honrosa do rei. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele veio de forma humilde, foi rejeitado, foi condenado, mas ele conquistou, ele triunfou, ele veio em obediência. A semente da mulher tinha que pisar na cabeça da serpente, tirando-lhe a autoridade, o poder. Ele triunfou. E hoje nós temos o privilégio não de contemplar uma criança indefesa como aquele que nasceu alguns anos atrás, há 2000 anos. Aquela criança que fora envolta em lenços, aliás, em faixas, não eram nem lençóis. Aquela criança humilde, indefesa, que teve até que fugir com seus pais para não ser morta. Essa criança cresceu. Essa criança humilde, mas sendo Deus, ela cresceu, um dia morreu, mas um dia ressuscitou e triunfou. Hoje, pela graça de Deus, você pode se encontrar com esse Deus soberano, este Rei que triunfou. Toda língua vai confessar Jesus como Senhor. Toda língua, a Bíblia diz. Só que, em vida, quando alguém confessa Jesus como Senhor, essa alma, ela é salva, porque Ele é o Salvador. Nós nascemos em pecados. Diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Qualquer pecador que se arrepende de seus pecados, reconhece a sua condição miserável e clama por misericórdia, recebe o perdão. Diz a Bíblia assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É o caminho da salvação. Então, quando uma pessoa em vida confessa Jesus como Senhor, o seu Salvador, essa pessoa, ela é salva. Porém, se essa pessoa não confessar Jesus em vida, ela vai morrer. No dia do juízo final, no trono branco, na segunda ressurreição, essa pessoa vai ressurgir e vai estar diante de um tribunal, um trono branco, e essa pessoa vai ser julgada, e essa pessoa vai confessar Jesus como Senhor. Porém, ali não há salvação. Quando ela confessar que Jesus é o Senhor, ela está confessando a sua condenação, a sua justa condenação. Teve toda a vida para se arrepender, para mudar, deixar os pecados, mas preferiu a bebida, a prostituição, preferiu a idolatria, o mundanismo, uma vida de pecado, e não se sujeitou ao senhorio de Jesus Cristo. Graças a Deus que muitos dos que aqui estão já confessaram Jesus como Salvador, e pela graça dele são salvos, não por méritos, não por obras. Então, meu amado, nesta noite você pode ter um encontro com este Rei que nasceu humilde, mas que triunfou. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tua graça em nossas vidas. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, Deus, por sua vida, por sua morte, por sua ressurreição. Obrigado, Deus, por teu triunfo. Obrigado porque podemos ter a certeza da vida eterna, a certeza do céu. Se porventura
há entre nós pessoas que não são salvas, que a Tua graça esteja trabalhando, convencendo essas pessoas, ó Deus, que o Espírito Santo convença-os do pecado, da justiça e do juízo. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós. E assim, no nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe. Então, nós agradecemos.